O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e este dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. As palavras de Jesus que nós acabamos de ouvir, elas foram pronunciadas, por Ele, para os seus discípulos, na semana da sua morte. Os discípulos viram o templo de Jerusalém, que era uma construção magnífica, enfeitada com coisas de ouro, brilhava assim à distância, ficava no alto de uma colina. Então era um lugar assim que exercia uma grande admiração para o povo judeu. Eles então comentaram com Jesus sobre a beleza do templo. E Jesus fala: vocês estão admirados dessas coisas? Eu falo para vocês, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E de fato, alguns anos, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, teve uma guerra, os judeus se revoltaram contra os romanos que ocupavam a região, e eles então cercaram a cidade durante 3 anos, e o sofrimento foi muito grande. Muita gente morreu de sede, porque não tinha mais água para beber, muita gente morreu de fome, muita gente morreu em consequência das doenças que vinham por causa da sede, da fome, de tantas outras coisas. A cidade, segundo os historiadores, o cheiro era insuportável, por causa de cadáveres que estavam se decompondo pela rua. Enfim, foi uma grande tragédia. E daí, Jesus está falando, dessa destruição, de Jerusalém, que estava já muito próxima de acontecer. Ele fala mais ainda: depois disso, tudo que Deus criou vai desaparecer, porque vão surgir novos céus e nova terra. Mas antes, toda a humanidade vai passar por um momento de uma terrível tribulação. Então ele fala do fim do mundo, mas ele fala para as pessoas que têm fé, para os seus discípulos, para as suas discípulas, está falando para cada um de nós, Não tenham medo dessas coisas,
porque quando tudo isso acontecer, vocês levantem a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. No fim de tudo, vocês vão ver o Filho do Homem é o próprio Jesus, que vai aparecer nas nuvens para fazer o grande julgamento, para separar os bons dos maus, para levar os bons para o reino que Deus preparou para nós desde a criação do mundo, e para separar os maus que vão para o inferno que Deus preparou para o diabo e os seus seguidores. Então, por isso, diante de tudo que está acontecendo já no mundo, e essas coisas sempre aconteceram, não é de hoje, que a gente tem pandemia, que a gente tem maremoto, tem terremoto, tem erupção de vulcões, tantas e tantas coisas que já aconteceram e que continuam acontecendo, mas para quem tem fé, isso não é motivo de pavor, pelo contrário, a nossa segurança não está nas coisas do mundo, mas está em Deus, e essa nossa segurança é sustentada pela nossa fé, pela nossa confiança absoluta no poder, na misericórdia do nosso Deus. Então esse primeiro domingo do Advento está nos preparando para esse encontro de toda a humanidade com Jesus como o juiz de toda a humanidade. É a sua segunda vinda, que acontecerá no fim dos tempos. Então que nós guardemos muito bem essas palavras de Jesus no nosso coração, que nós a coloquemos em prática. Nesse momento, o mais importante é acolher Jesus na sua vinda intermediária, O que é a vida intermediária? Depois da primeira e antes da segunda, é Jesus que vem ao nosso encontro na pessoa do irmão e da irmã, seja quem for, do pobrezinho, da criança abandonada, do doente, da pessoa deprimida, da pessoa sofredora, seja quem for, cada pessoa humana que nós encontramos, é Jesus que vem ao nosso encontro, e nós precisamos acolher no nosso coração essas pessoas, mesmo que sejam nossos inimigos, mesmo que sejam pessoas que têm inveja de nós, mesmo que sejam pessoas que querem nos fazer sofrer, nós temos que olhar para essas pessoas como Jesus olhou da cruz para os seus torturadores: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Então é nisso que consiste a nossa vigilância, ter o coração aberto para acolher Jesus na pessoa do irmão, na pessoa da irmã.